Então, o Bolsonaro, sei que as pessoas tentam achar um jeito de proteger, mas se você pôr claramente, você vai ver que ele protegeu o sistema e que ele protege esse sistema. É praticamente patético acharmos que essa resolução vai ser aplicável em relação ao Bolsonaro. Disse o Celso de Mello. O Celso de Mello estava vendo o Brado Jornal ontem, por isso que ele deu essa entrevista para o Estadão, porque foi exatamente o que nós falamos aqui, não foi, Vanessa Moreira? Com certeza. Não vai absolutamente ter nenhuma resolução, sem dúvida alguma. A gente já sabia que é totalmente ineficaz e inaplicável. Não trouxe nada de novo, Timóteo. Infelizmente, a gente tem um Estado hoje que é governado pelo Judiciário, é determinado, todas as ações do Legislativo e do Executivo são impugnadas ou aceitas pelo Judiciário. Então, a gente já tem uma juristocracia que funciona, mas que não é institucionalizada, o que ainda é pior do que se fosse, né? Porque a gente fica nessa pseudo-ideia de que alguém vai poder vir, um governante, enfim, e atuar. E a gente vê que não, né? Infelizmente, esse poder judiciário cresceu de maneira absurda e abusiva no governo anterior, no governo Bolsonaro. Eu acho que nunca a gente viu o judiciário ganhar tanto protagonismo quanto no governo Bolsonaro. E hoje estamos reféns aí desta serpente criada e construída pelo bolsonarismo. É verdade, né, Vanessa? A situação aí do STF é mais uma prova de que o Bolsonaro não conseguiu fazer nada enquanto presidente e ainda fica defendendo uma candidatura. Até o Silvio Grimaldo escreveu isso no X, acho que semana passada, porque o Bolsonaro defende que vai ficar elegível por uma estratégia. Elegível como? Com esse atual quadro de ministros do STF, e não somente os do STF, dos ministros também do STJ. Como é que ele vai ficar elegível com esse atual quadro aí? Não vai mudar absolutamente nada para o Bolsonaro. E o Celso de Mello está dizendo isso porque exatamente ele já foi ministro do STF e sabe que eles que mandam no Brasil. Eles que detêm todo o poder aqui, não existe legislativo, não existe Assembleia Legislativa, não tem nada. Quem manda é o STF. Eu digo isso porque, por exemplo, aqui na Bahia mesmo, nós tivemos uma situação envolvendo o presidente da Assembleia. Quem resolveu foi o Supremo Tribunal Federal. Não foram os deputados estaduais, não é a Câmara de Deputados, é sempre o STF, não é, Vanessa? É sempre o judiciário. O que a gente assiste hoje é o STF, né, atuando em todas as instâncias do poder. E é óbvio que é praticamente patético acharmos que essa resolução vai ser aplicável em relação ao Bolsonaro. Por isso que quando a gente fala aqui que a gente é contra essa... Eu sou contra a anistia, e eu acho que eu sou a única que tem coragem, né, de falar, assim, eu acho que o Pablo também já falou isso, eu sou contra a anistia, Vanessa, sou contra a anistia. Por quê? Porque a anistia parte do pressuposto de que essas pessoas, inclusive a Débora do Batom, todo mundo, são criminosos, são terroristas, que precisam ser anistiados. Eles não são. Eles tiveram uma avaliação de pena inadequada. Foi isso que aconteceu. E é isso que precisa ser corrigido. Porque a partir do momento que a gente tiver anistia, essa anistia vai servir para todos, inclusive para criminosos. Certo? É isso que as pessoas não estão entendendo. Elas estão indo pela euforia e vamos soltar os coelhinhos da Páscoa que vão para o abate, né? Vamos soltar aquelas fofurinhas que estão injustiçadas, que o brasileiro tem essa mania, e não é por aí. Eles estão injustiçados e precisam ser soltos, só que com dignidade. A anistia não dá dignidade ao pessoal do 8 de janeiro. Não dá. Não dá dignidade. E o pior é que a esquerda sabe tanto isso que está dando um capote na direita. Em breve a gente vai ver aí o pessoal, quando começar a ter essa lei de redução de pena, eu quero ver qual será o comportamento, porque eu não estou acreditando que parlamentares como o Geyer, por exemplo, eu estou falando do Geyer, que para mim é o bobo da corte, parlamentares como o Geyer vão falar e fazer aquele dossiê, aquela coisa toda, contra a redução de pena que vai soltar os caras.
Eu estou aguardando esse momento. E vai acontecer esse momento, na minha opinião, vai acontecer porque o mestre Bolsonaro vai mandar acontecer esse momento. Pablo Sonati. Bom, o José Dirceu disse que um dos maiores perigos é o poder judiciário. Foi ele que disse, não sou eu, né? Ele falou que o maior risco do Brasil realmente é a ditadura do judiciário. O próprio José Dirceu já sabia disso há anos, e é o que a gente vê. E realmente, muitas pessoas discordam, falam, não, o Bolsonaro não teve culpa. Teve sim, gente. Teve sim e está tendo. Ele sentou... O Alcolumbre, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, e o Alcolumbre sentou, não queria colocar em votação, a escolha já era ruim, mesmo assim o Alcolumbre fez o que fez, e o que a gente viu depois? O Bolsonaro apoiando o Alcolumbre de novo. Então o Bolsonaro, sei que as pessoas tentam achar um jeito de proteger, mas se você pôr claramente, você vai ver que ele protegeu o sistema e que ele protege esse sistema. Se é por burrice, se é por conivência, eu não sei, mas eu só sei que os resultados foram esses. Queira você ou não, é só analisar os fatos. Só que em relação agora, presta bem atenção você, Timóteo, Vanessa, ouvinte da Brado, em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, eu conversei com alguém muito importante e o Bolsonaro tem uma carta na manga. Ih, a bomba, Pedilara! Calma. Música, por favor, música, Pedilara. Sinistro, suspense, coloca aí. Pablo Sonati acaba de dizer que o Bolsonaro tem uma carta na manga. Eu conversei com uma fonte que eu não posso falar, porque jornalista não precisa falar da fonte, e conversou com o Bolsonaro em 72 horas vai aparecer uma carta na manga do Bolsonaro que vai fazer ele ficar elegível e vencer em 2026. Meu Deus. Que maravilha. Que boa notícia nessa manhã. Eu já sei onde é que você viu isso. Foi o Pitoli que disse isso pra você? Foi ele que te ligou e falou esse negócio aí? A fonte. Ai, cada uma. Ô, Vanessa, você viu que a lei, como você gosta de falar, Majestic, você viu que a lei Majestic lá, que era 72 horas, o Paulo Figueiredo agora falou que é 7, 8 anos. Mudou. Ah, bem lembrado. Oxi, sério? Foi, o Pablo mandou pra mim, é verdade, lá no X. Ah, mudou então. Então ele já tá dizendo pro gado, olha, o capim que a gente tá falando aqui é 8 anos. Enquanto esses 8 anos não acontece, a gente tem que mandar bastante pix pro Dudu do pendrive continuar abrindo, investindo no offshore dele aqui, continuar indo para os shows de cowboy lá com a mulher dele no Texas e tal, pra lá Só daqui a 8 anos. 8 anos. Muito boa notícia. Essa notícia foi a melhor de todas. O Paulo Figueiredo realmente é sensacional, né, Paulo? Não, eu vi. Tá indo sem... Pode falar. Não, você mandou pra mim, eu vi ele falando, olha, gente, o pessoal tá agoniado aí. Teve a situação acho que ele usou da Kirchner, que teve um Sansão, não sei quem foi. Demorou 8 anos. Então pode acontecer que demore. Ele já tá dando desculpa, já porque sabe que não vai rolar nada, ele quer se, entre aspas, blindar. Exatamente. Ele quer se blindar. 10 anos, você espera. Imagina o Moraes, o Pablo, o Moraes assistindo isso em casa, vendo esses vídeos, esses cortes, ele dá risada. Ô, Timóteo, sabe o que eu acho? Essa gente inescrupulosa que trabalha com a falácia, com a enganação do povo, sabe por que eles fazem isso? Sabe por que eles mudam o discurso? Sabe por que eles dizem que vai ser daqui a 8 anos? Para que discursos como o nosso aqui, que é muito incipiente a nível de audiência em relação ao deles, fique descredibilizado diante da gadolândia que assiste eles. Ou seja, a pessoa vai assistir o que a gente está dizendo, cuida da sua vida, não vai acontecer nada, invista seu dinheiro em algo mais seguro, estude, busque alternativas, não vai ter político que vai resolver seu problema. E aí esse discurso da gente, uma vez que a pessoa é alcançada, ela não sai, porque ela vê verdade no que a gente está falando. E o que ele quer é exatamente que a pessoa bata aqui em canais como o nosso, em redes como a nossa, escute o que a gente está dizendo e diga assim: não, mas o Paulo Figueiredo falou que é a longo prazo, é há 8 anos, então eu vou continuar lá. Para a pessoa se acostumar com uma nova retórica
Tudo na vida, você precisa insistir por no mínimo 3 vezes. Eu não sei se vocês já ouviram essa teoria, mas é uma teoria já comprovada, inclusive, na psicologia pela prática. Você precisa insistir 3 vezes, para daí você ter uma opinião formal sobre aquela situação, uma opinião própria, né? Porque no início você vai pela emoção. E é exatamente isso. Um discurso desse descredibiliza, tenta, pelo menos, criar uma narrativa para descredibilizar o que é concreto, o que é real, o que a gente está vendo aqui, ó, nas nossas mãos. E que eles não fazem e omitem. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.